A continuidade dos trabalhos de hoje, para finalizar essa parte da tarde, convidamos o professor Alexandre Amorim, diretor do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos. Convido ainda José Mário Brasiliense Carneiro para fazer parte da mesa e vai contribuir fazendo a mediação. Convido também para já sentarem-se à mesa e fazer parte dela as dirigentes de educação, Deise Luzia Busato Martins, diretora municipal de educação de Manduri, e a Dalzira Almeida Garcia, secretária de educação de Itaí. O professor vai contribuir tratando de participação social na elaboração do PME. Muito bem, chegamos à reta final. Agradeço o esforço de vocês de permanecerem para essa mesa de conclusão, que é uma mesa muito importante, porque ela dá continuidade à mesa anterior sobre o Plano Municipal de Educação e os desafios da participação social, tendo como introdutor do tema o professor Alexandre Amorim, que é diretor do Instituto de Planejamento e Gestão de São José dos Campos, e tem uma longa trajetória na administração pública, tendo iniciado na década de 90 e 2000 na Prefeitura de Jacareí, onde ele coordenou vários processos participativos de elaboração de políticas e planejamento, entre eles do orçamento participativo, e fez uma análise crítica do orçamento participativo, apontando para a necessidade do planejamento participativo, e muito além do orçamento, de uma peça orçamentária, para um planejamento numa visão intersetorial. E, além disso, o Alexandre teve uma experiência muito interessante de promoção do servidor público. Em Jacareí, eles criaram um centro de promoção, formação do servidor público, que se transformou numa escola também de gestão. Nós, na época, escrevemos um livro juntos sobre formação de gestores públicos municipais, e eu tenho certeza que a experiência e a reflexão do Alexandre vão ser muito úteis para nós nessa tarde, e como nas demais mesas, a proposta é que ele introduza o tema, em seguida vocês trazem uma ilustração prática a partir do município de vocês, e ao final você pode comentar as falas das colegas, e aí a gente vai concluindo. Bem-vindo, Alexandre, obrigado. Obrigado, Zé. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui, quero agradecer mais uma vez ao Dr. José Mário, obrigado, à Oficina Municipal, agradecer a toda a equipe da oficina, também agradecer à Fundação Itaú Social, a professora Alícia, uma grande colega que eu a revejo, agradecer ao consórcio Anvapa, e agradecer mais do que tudo aos senhores e às senhoras secretárias municipais, as coordenadoras pedagógicas, as coordenadoras de ensino, as diretoras, as professoras, que investem o seu tempo e o seu talento construindo os planos municipais de educação. E também, se tivermos aqui os representantes da sociedade civil organizada e as nossas colegas da mesa. Obrigado. Eu pensei, quando, após o café, colocar um nariz de palhaço e uma orelha de coelho e fazer a apresentação, dançando, para poder tentar manter a atenção desse público. Mas se tratando de profissionais da área da educação, que é o povo esforçado, o povo que aguenta e tira leite de pedra, é um tal de professor. É uma raça que você pode fazer o que for e está lá. Então, eu falei, não vou precisar colocar o nariz de palhaço, vou poder falar aqui sentadinho, que as meninas vão escutar, e vamos pensar juntos nesse 10, 15 minutinhos, algumas reflexões sobre o modelo de participação e como isso se interage com a questão do Plano Municipal de Educação. Vou pedir ajuda a Sara.
Algumas lâminas, elas creio que vão ficar disponíveis para todas e todas depois da apresentação, né? E deixo apenas como uma referência metodológica, um apoio metodológico para o discorrer dessa nossa conversa, né? Eu inicio fazendo uma provocação, uma coisa bem de menino, uma coisa de moleque, chutando a canela das minhas colegas, que é pensar que tipo de prefeitura ou que tipo de sociedade que nós gostaríamos de ter. Uma prefeitura que seja ela uma prefeitura mínima, que deixe tudo para o mercado regular, para que o mercado funcione, ou uma prefeitura, né, que tenha a capacidade de atender, né, às demandas da sociedade. Uma prefeitura ou um estado de bem-estar social. Então essa é a primeira questão que eu coloco. Porque de acordo com aquilo que eu me posicionar enquanto gestor, gestora, se eu quero uma prefeitura enxuta, terceirizada, toda ela, né, apostilada, né, é um tipo de participação que eu vou ter. Se eu quero uma prefeitura onde eu almejo atender a necessidade e entender como funciona aquela sociedade, é um outro tipo de participação que nós vamos colocar nesse debate, né? Tem um conceito sobre as políticas públicas, né, que eu apresento como aquelas que são destinadas a atender às questões universais das pessoas, como saúde, alimentação, educação, segurança e o bem-estar. Em cima desse conceito de que tipo de sociedade, de que tipo de Estado, que tipo de prefeitura eu quero, e entendendo que as políticas públicas têm a obrigação de contemplar os princípios universais, eu também faço uma outra pergunta. Que tipo de pessoa eu quero ter do outro lado do balcão? Eu quero entender a cidadania, né, as pessoas do outro lado como cidadãs, ou eu quero entender aquelas pessoas com quem o Estado, a prefeitura se relaciona como clientes? Se é como cliente, mais uma vez, é um tipo de participação que eu vou ter. E se é na construção da cidadania, é outro tipo de participação que nós vamos ter, né? Se é como cliente, eu vou entregar para ela o Código de Defesa do Consumidor, né? Então está ali um instrumento que regula a relação com clientes. Se é como cidadania, nós temos que entregar outro instrumento, né, que é o modelo de educação, da civilidade, para poder até entender, né, o que vem a ser a Constituição ou a Lei Orgânica Municipal e chegando no Plano Municipal da Educação. Então, como que eu me relaciono também faz parte da forma como eu vejo as pessoas do outro lado. Um dos aspectos para nós entendermos como me relacionar com essas pessoas, né, é ter uma administração mais moderna, uma administração com canais, né, de participação, que sejam presentes e que façam que aquele servidor, que aquela servidora pública sente-se partícipe, né? Tem uma palavra, né, empoderamento, né? O Dr. José Mário fez a referência que quando, numa experiência em Jacareí, uma cidade no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, né, nós começamos a trabalhar com o planejamento estratégico participativo. Então, todas as secretarias, todas as diretorias realizavam o planejamento, né, da forma que todos os funcionários tivessem a oportunidade de entender, né, a sua função, as suas atribuições e como executar essas funções, essas atribuições, estabelecendo uma política de Estado, né? Essa forma nós fizemos, né, dentro da prefeitura, levando, né, um modelo de participação, inclusive, e principalmente dos funcionários, né? E dentro desses modelos de participação, né, que um exercício foi pensarmos, né, esses profissionais da administração pública como também agentes protagonistas da criação e da execução da política pública local. O professor Zé Mário também fez um comentário assim, né?
que eu vivi isso, né? Eu fui assessor de gabinete, coordenei toda a relação, né, do orçamento participativo e dos conselhos municipais durante alguns anos. Quando eu ia trabalhar, eu tirava meu carro da garagem e atrás, né, além do barulho que tem aqui, lá tinha um buraco. Então, quando eu dava ré no meu carro, eu caía no buraco. Toda vez que caía no buraco, eu lembrava da mãe do prefeito, né? Toda vez, todo santo dia. Quando eu chegava, né, na prefeitura, eu colocava o meu crachá, eu tinha que atender pessoas que reclamavam de outros buracos, né? Aí eu lembrava da mãe do prefeito, mas não daquela forma como eu lembrei antes. Eu tinha que defender a mãe do prefeito, né? Ao mesmo tempo, então, né, aquela coisa que eu era um cidadão, né, e quando chegava na prefeitura, virava um servidor público, né? Então tinha que servir aquela pessoa. Como fazer, né, preservando a pessoalidade, preservando os meus interesses e não ferindo, né, ao gosto de um ou de outro. Então, essa construção da identidade de ser servidor público foi um processo que permitiu que aquela organização com quem eu trabalhei pudesse estabelecer outros mecanismos de participação, né, que são, né, o orçamento participativo, os conselhos municipais e fundos municipais, o Conselho de Educação, de Saúde, de Assistência. Muitas vezes eles funcionam como um mero aparato burocrático. Se não tiver esses conselhos, o prefeito não aprova a conta, né? E, inclusive, o prefeito, né, ele manipula, literalmente, né, as eleições, né, para que tenha uma maioria dentro desse conselho, para ele não ter muito que explicar. Manda as contas lá, vai na casa de João, da Maria e de José, recolhe a assinatura e está aprovada as contas da educação, da saúde e da assistência com um conselho. Mas existem os conselhos e são formas de participação, né? Tem os conselhos gestores de equipamentos públicos, como o equipamento das UBS, os equipamentos de esporte, de lazer, as praças, né, também têm os seus gestores, e isso é importante porque nós temos que ocupar, né, o espaço público e utilizar aquele espaço público de forma responsável, e existe hoje uma consciência de pensar o equipamento público também sendo responsabilidade por parte da cidadania, né? Os conselhos gestores, né, do local que trabalham sobre a política de transporte, a política de turismo, a política de desenvolvimento econômico, a política ambiental, também é outro mecanismo, e um espaço de planejamento participativo orçamentário, né? Por favor, para trabalhar a questão do planejamento participativo orçamentário, né, tem um princípio que eu, quanto professor, gestor, e onde posso colaborar, eu penso que é necessário tratar desigualmente os desiguais. Nós não podemos aplicar a mesma política para quem não tem uma moradia ou para quem tem várias moradias. Então, um exemplo de tratar desigualmente os desiguais, né, que eu coloco ali, é através da questão tributária. O IPTU progressivo, um IPTU, né, mais alto para quem tem, né, os equipamentos públicos funcionando, uma rua, um orelhão, uma UBS, o ônibus passando na porta, né? Então, há uma forma de interpretar e de fazer a gestão da coisa pública de forma diferente, né? E penso que existem vários exemplos, né? A questão da educação é o principal, porque é a capilaridade, é onde está lá na ponta e onde a gente pode sentir mesmo como que é tratar uma criança com déficit de aprendizado e também tratar uma criança que tem um coeficiente, né, de aprendizado maior. É exatamente essa sensibilidade que vocês, professoras e professores, possuem na sala de aula, que é necessário criar esse ambiente na organização para discutir o modelo, né, de aprendizado para lidar com a participação popular, né? Entra numa questão agora que o poder,
né? Todo mundo gosta de poder. Isso é algo, né, que todo mundo aqui gosta de poder. Quem fala que não gosta de poder, né, está fazendo cara, está fazendo tipo. Todo mundo gosta de poder. O problema é que não tem poder para todo mundo. Então nós temos um espaço de disputa desse poder, né? Aí você faz assim, tem uma coisa chamada eleições, que vai um cabra lá, um caboclo ou uma cabocla disputar as eleições, ganha as eleições, aí você tem que virar para ele que disputou com outras pessoas e falar assim, agora aquilo que você ganhou, você comparte de novo com a sociedade a tomada de decisão, né? E faz com que aquela decisão ela também seja compartilhada com outra pessoa que gosta de poder, que são os secretários, né? Mas não é privilégio do secretário, é da instituição pública que o próprio servidor vai se apropriando da coisa pública, fazendo dela uma coisa privada. Um pequeno exemplo, né? Você vai assim e fala, poxa, eu estou sem computador hoje para trabalhar, né? Aí o colega de trabalho da repartição pública fala assim, usa lá meu computador, pode pegar a minha cadeira, ó, você não vai usar o meu carro, né? É a apropriação do público pelo privado. E quando um secretário, uma secretária chega a ter aquela cota de poder, em cidades pequenas, né, como a cidade onde eu vim, onde eu cresci, né, ser secretário é um status, dá um poder sobre o outro muito grande. E aí compartilhar também esse poder com diretores de escola, né, onde a diretora da escola também exerce um poder muito grande, né, porque pode permitir se aquele aluno entra ou não na sala de aula, se aquele pai pode ou não chegar para falar comigo. Compartilhar tudo isso e ganhar, né, o aprendizado da escuta crítica, da escuta respeituosa, né? E aquela coisa de que eu vou fazer uma crítica construtiva. Não, para mim crítica construtiva não existe. Crítica é crítica. Não tem esse papinho, vou fazer uma crítica construtiva, senhora diretora. Não, criticou é crítica, uai. Tem que entender isso, né? Agora, há também que apresentar uma solução, né? Como Vicente Mateus, o nosso filósofo corintiano, falou uma vez, para toda problemática tem que ter uma solucionática. Quer criticar, apresente também uma forma de colaborar com a solução desse problema. E aonde que se faz isso? Em espaços como os conselhos, né? Só para... né? Eu andei observando um fator que, se as eleições de conselho de escola, Zé Mário, acontecer, todas elas no mesmo dia, elas ficam com a segunda maior eleição no município, depois das eleições para presidente ou para prefeito, né? Se mobilizarmos, né, que todas as escolas elejam seus conselhos no mesmo dia, vai ter uma quantidade de candidatos, uma quantidade de propostas, que só isso já deixa o ambiente democrático muito mais oxigenado. Então, uma observação é que, quando nas cidades que eu tenho participado de processos de construção, de participação social, onde tem conselho de escola votando no mesmo dia, é muito legal, porque estabelece na cidade, né, uma disputa saudável de um processo, né, onde aquele pai, aquele aluno, né, aquele professor vai para a disputa e é de uma forma saudável porque está interessando a ele. Diferente de um processo de disputa eleitoral político, porque também o conselho de escola é uma disputa política, né, onde as eleições de cada 2 anos passam a ser um problema, uma obrigatoriedade, né? Se é uma obrigatoriedade, vamos fazê-la então com prazer, vamos fazê-la de forma mais gostosa. Uma das formas da gente pensar esse processo de construção cidadã, com eleições a cada 2 anos, onde eu vá escolher um prefeito, um vereador, né, para ajudar na construção da cidadania, é tendo espaços democráticos, e o conselho de escola é uma ferramenta muito útil para a construção
da cidadania. Ali uma transcrição que fiz das competências de um conselho municipal. Todas vocês participaram do programa da construção do Plano Municipal de Educação. Agora o desafio grande tem o plano. Como fazer esse plano ser executado? Uma outra coisa que eu pude observar na gestão pública, se quer deixar uma coisa morrer, se quer deixar um projeto morrer, né, é só deixar ele ali. Não faça nada, deixa ele quietinho ali. Ele vai morrer tranquilamente. Você quer acabar com o inimigo na gestão pública? Deixa ele quieto. Ele não põe luz. Pronto, morre por si só. Então, hoje, trabalhamos na elaboração de um programa municipal de educação, aprovou na questão, na Câmara dos Vereadores, é um programa para 10 anos, 10 anos, gente, 10 anos na coisa pública, é ano pra caramba, gente. Se a alternância de poder, quando muito, um secretário, uma diretora, ficam 4 anos, e de acordo com o secretário, a secretária manda pintar a parede da escola, porque ela gosta mais de amarelo, ou mais de azul, ou mais de vermelho, não importa. Né? Imagina 10 anos para fazer um plano ficar de pé. Tem que alimentar esse plano muito. E como? Com a participação dos conselhos. E os conselhos, uma vez instituídos, têm um grande poder. Tem um grande poder. Né? Se nós olharmos as funções e as competências do conselho, ele é um órgão que discute de igual para igual, até mais com o poder público. Agora, como é fazer com que as pessoas... Para a próxima. Como é fazer para as pessoas irem participar do conselho? Eu vou lá, né, porque assim, eu disputo enquanto conselho, enquanto organizador de espaços de participação e desenvolvimento da cidadania, que geralmente acontece dias da semana à noite ou sábados de manhã, com uma coisa que não dá. É muito esforço que eu tenho que fazer, porque para competir, né, com o comendador, para descobrir aonde estão as partes do diamante dele, está difícil. Né? Ninguém sai de casa, todo mundo quer saber aonde está a parte do diamante do comendador. E eu estou lá sentado numa sala esperando gente chegar para discutir como é que eu vou montar o processo pedagógico do meu filho. Não dá. O comendador ganha, gente. Ele vai lá com os bigodinhos dele assim, ó, enrolou o bigodinho, vou eu sem barba lá em casa. Quem vai querer? Né? Ninguém sai de casa para ir para a escola. Então, tirar a pessoa, construir espaços de participação, é disputar com um comendador. Tem ideia do que é isso? Nós temos que ser muito bons. Tem que ser muito bons os espaços, o atrativo para fazer chegar em casa, chegar na escola e tirar a pessoa de casa. Essa relação é que nós temos que construir. E se constrói como? Com as crianças. Se constrói realizando aquilo que, na minha época, né, era os grêmios, era a participação e a construção de espaços de disputa de poder saudáveis, né, com as crianças, para que essas crianças possam mobilizar e sensibilizar, né, os seus pais, os seus responsáveis, e assuntos que tocam diretamente aquela criança, né, e assuntos que tocam diretamente aquele pai. Eu vou recuperar um tema que é o seguinte tema, né, que eu iniciei a fala. Eu quero que tipo de prefeitura? Aquela que possibilita uma construção dos meus direitos universais, como saúde e educação, garantidos pela prefeitura, eu quero terceirizar tudo. Se eu vou ter um espaço, uma escola de qualidade, essa escola de qualidade vai gerar para o meu filho uma chance de inserção, né, em boas universidades, portanto, vai ter uma possibilidade maior de ter um atrativo e ser competitivo no mercado de trabalho. Essa questão, mercado de trabalho, né, toca uma parte, estamos disputando com um comendador e corre o risco de a gente ganhar, que é o bolso da pessoa. De que se ele não tiver uma escola com qualidade,
Se ele não tiver uma escola que funcione, aquela escola corre o risco até de fechar. E se fecha, o filho daquela pessoa vai ter que ir para uma escola particular. Aí você tocou na parte mais sensível do corpo humano de uma pessoa, o bolso do camarada. Essas chantagens, entre aspas, é o que nós temos que fazer para disputar, né? Para as pessoas virem e escutar e entenderem como é que faz a implantação dos nossos programas de educação, né? Como fazer que esses programas sejam discutidos a cada 2 meses, como o professor que me antecedeu aqui colocou. Tem que fazer essa chama ficar sempre acesa, não deixar de ter luz, né? E isso é um grande desafio para os líderes e para os gestores municipais, né? Eu não poderia deixar de fazer um link, né? Agora, acho que essa construção, essas reflexões que eu faço e gostaria que estou compartilhando com vocês, ela tem um ponto comum, né? Que vem a se tratar das peças orçamentárias, né? Porque como o poder todo mundo quer, e o poder é para pouco, e o poder está associado, muitas vezes, à imagem que uma pessoa transmite, mas também à execução do seu projeto, então ter poder significa ter recurso. Para ter recursos, eu tenho que entender como que funciona a administração pública. Se eu entender como funciona a administração pública, eu estou numa vantagem competitiva com o meu outro colega, que também está disputando o poder. A educação tem um privilégio. Dentro da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do PPA e da LOA, a educação já tem garantido o seu quinhão. 25% daquele recurso é aplicado para a educação. Não é isso que falam para vocês? Que 25% é aplicado na educação? É isso, não é? Mentira. Não é 25%, gente. Vocês acreditam em Papai Noel? Daqui a pouco ele está chegando. Vai lá esperar ele na esquina. É mentira. Porque o dinheiro da educação também paga coffee break. É assim, né? Coffee break para a Secretaria de Turismo. Paga o salário do funcionário que está emprestado para a secretaria, da secretaria, paga a gasolina para poder pegar. Não é 25%. Não é? Parte desse dinheiro, a estrutura de poder toma da educação e leva para outras secretarias. E há do secretário, da secretária, reclamar para o prefeito. Né? Por que não faz? Porque tem medo. Por que tem medo? Porque vai perder o cargo. Por que vai perder o cargo? Porque está sozinho. Agora, se nós formos inteligentes e entender como funciona a dinâmica da coisa pública, e entender as leis orçamentárias, e ter um conselho funcionando, o que eu faço? Eu não vou lá falar, eu lá sou bobo. Eu vou lá, planto a notícia no conselho, e faço o conselho ir até o prefeito reclamar que está usando o dinheiro da educação para outra coisa. E viro para o prefeito com a maior cara de ué, falo, prefeito, eu não sei como esse povo se mobiliza tanto para vir aqui. Eu acho que eles têm razão. Pronto, gente, a gente tem espaço, é saber usar. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho. Sabe como chama fazer isso aí? Articulação. Tem que articular, tem que fazer política. E não é politicagem, é política. A gente nasce e começa a fazer política. Quando a gente quer um presente ou quer viajar, a gente está fazendo política. Né? A gente faz um doce, faz um charminho e está fazendo política. Ou você acha que isso não é política? Nós somos seres políticos. Então é utilizar já dos instrumentos constitucionais, dos instrumentos da lei orgânica municipal, para entender como funciona, para ter vantagem competitiva e sim usar os 25% da educação. Para isso, há que entender o que são os mecanismos da legislação orçamentária. Tem que entender como que faz um programa, né, para os próximos 4 anos. Tem que entender como que eu uso os recursos. Eu tenho que saber o que é uma dotação orçamentária. Né? Eu tenho que saber disso. Eu não posso delegar
para que o diretor administrativo, porque o chefe de divisão financeiro faça isso por mim. Ele vai dar o golpe, gente. Ele está negociando o poder. Né? Eu também nessa caminhada aí, que não é de grande tempo, mas a gente vai ficando esperto com o passar dos dias, a gente descobre que numa repartição pública, quem tem poder? Entra numa repartição pública e pergunta lá, olha, nem se perguntar, olha para uma repartição pública, para uma sala de uma prefeitura, você vai ver quem que é a pessoa que tem poder lá. É o gerente da área? Mentira, gente, não é o gerente. Quem tem o poder é aquele funcionário que tem a mesa maior e o espaldar da cadeira grande. É aquele cara que tem poder. É ele que manda. O gerente vai falar com ele se pode fazer ou não. É essa relação que a gente tem que entender para fazer a leitura organizacional e executar e sermos bons gestores da educação. Né? Alguns desafios aí que eu encerro com essa lâmina. Né? Como convencer o político eleito de que ele não é o dono da prefeitura? Aí eu falo o prefeito, falo o secretário, falo a secretária, o diretor, a diretora e até mesmo o funcionário. Né? E estabelecer o diálogo na construção do orçamento. Né? Como compartilhar esse poder, né? Disputando isso nas relações estabelecidas na sociedade. Creio que criar espaços de participação popular, criar espaços de diálogo, né? É uma coisa temerária, né? Porque as pessoas não querem mais isso. Nós precisamos fomentar isso. Nós temos que, como educadores e educadoras, né, levar esse espaço e provocar essa discussão e essa disputa. Né? Estabelecer, né, como processo de participação, a definição do programa orçamentário. Construir a peça orçamentária com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho de Escola. É aquela escola que sabe, né, aonde é que está a goteira, é aquela escola que sabe se precisa de um ventilador, de um refrigerador, é aquela escola que vai nos trazer os insumos para a gente montar um orçamento, e não um orçamento de gabinete, que não traduz e não está dialogando com a realidade da escola. Definir e construir com um processo de capacitação, né, o rol e as competências desse conselho. Não é só eleger as pessoas, né, é dar para elas também, né, a capacidade de entenderem qual é o papel delas. Né, é formar também as pessoas, e é um processo também de formação, de construção cidadã. Né? E uma outra, um outro instrumento, falava com o professor José Mário, né? As pessoas hoje cada vez mais têm uma necessidade de se expor. Né? Tem um tal de Facebook, né? Que quanto mais curtida eu tenho, mais bacana eu sou. Né? Isso é uma relação de poder. Quantos amigos você tem? Ah, você tem 40 amigos, eu tenho 80. Eu tenho mais poder. Né? É uma necessidade de se expor tão grande. Vai comer, tira foto da comida. Né? Vai tomar café, tira foto do café. Para, tira foto de onde parou. É uma necessidade de expor tão grande. O que a gente quer? A gente quer ser visto. A gente quer o quê? Poder. Quero passar na rua e falar, ó, vai lá fulano de tal, né? Porque ele recebeu tantas curtidas. Se nós utilizamos esse instrumento para isso, por que também não utilizar as mídias sociais, as redes sociais, para fazer política e construir uma página do Facebook, do meu Conselho Municipal de Educação, do meu programa de educação? Por que aquela escola não incentivar que os alunos, né, criem blogs daquela escola e falem daquela escola, trazendo as metas do programa municipal de educação para aquela escola, dando a fisionomia que aquele professor comentou? Né? Por que não usar um Twitter para distribuir a mensagem ou um feito que a escola conseguiu? Temos que usar a tecnologia da informação, né? Temos que utilizar a tecnologia para nos aproximarmos. Eu escutei dia desses uma anedota que me pareceu uma coisa real. Né? Os professores são professores do século XX, com alunos do século XXI.
usando ferramenta e metodologia de ensino do século XIX. Como fazer que aquela metodologia do século XIX, que ainda é o giz, né, e o quadro negro, tornem-se ferramentas do século XXI, e esse professor, que é do século XX, ele tem que lidar com o coeficiente do século XXI, que é o aluno, e com tecnologias hoje, que os alunos sabem muito mais do que a gente. Então nós temos que nos superar enquanto educadores 2 séculos. Um na educação, no modelo pedagógico de ensinar, e outro nas formas de relacionamento social. Usar isso para construir mecanismo de participação é real. Existem os blogs, existem as páginas, existe Facebook, e também serve para poder divulgar os efeitos que nós temos nos conselhos de educação. É isso que queria comentar, conversar com vocês. Fica os meus contatos, espero ter chutado a canela de todas, porque essa é a intenção. Volto para o meu Vale do Paraíba feliz, se deixei a vocês um pouco indigestos, né? Porque é esse desconforto que vai tirar vocês da zona de conforto e pensar e refletir. É esse, cada vez que eu encontro com o professor José Mário, ele me gera determinados desconfortos. Por quê? Ele me faz pensar, ele me faz criar, ele me faz avançar, sair da minha zona de conforto, e quando eu estou lá na frente, olho e agradeço ao Zé por ter me trazido aqui. Muito obrigado a todas. Obrigado, Alexandre. Realmente foi colocado hoje um tema para a gente pensar profundamente. O que é o poder? O que é o poder? E eu acho que a visão que o Alexandre trouxe é uma visão de quem viveu e vive dentro de governos municipais, cidades pequenas, chegou a ser assessor da presidência da República do Uruguai e lida com poder há muitos anos. E é um lutador, e sabe lutar muito bem por espaços. Mas eu ficaria com essa questão para todos nós: o que a gente faz com o nosso poder? A que serve? Como a gente usa? Como é que a gente compartilha? Que espaços a gente ocupa? Que não é um tema muito comum para a gente na educação refletir, ainda que seja um espaço de poder muito grande, já a professora na relação com o aluno, etc. Eu tenho minha opinião também, mas não é o caso de entrar agora nesse debate. E na mesa anterior, o que é a democracia, no sentido mais amplo. Portanto, quando a gente fala de gestão municipal da educação, a gente cai em 2 temas da filosofia política fundamentais: poder e democracia, Estado, democracia. Não são temas da pedagogia. Não estamos lendo mais Piaget, nem Vygotsky, nem Paulo Freire, ainda que eles tratem também das questões da filosofia política, mas é uma outra disciplina, né? Então eu acho que essa tarde está valendo muito para que a gente vá procurar livros, fontes, e procurar organizar no nosso espaço discussões sobre esses temas que foram colocados muito bem, de uma forma provocativa, porque eles são provocativos e devem ser, né? Agradeço ao Alexandre.